aí, Mônica, o link para gravar? Agora vai Sim, aparecer. a mulher acabou de falar. Sim, agora está gravando. Para você, ela fala. Para mim, não fala, não ouço nada. Eu sou a última a saber da Não, aqui ela história. fala. Então, tá. Agora estamos gravando. Gente, estou tentando aqui para poder colocar a coisa no ar. Vamos lá. Começando a aula de hoje, a cultura de hoje, o Shen Hemaforash. Para quem não sabe, o Shen Hemaforash é conhecido como os 72 sopros divinos. E ele vem com o propósito de nos trazer conexão divina. Essa conexão nada mais é do que nos tornarmos, ativar aquilo que a gente entende, como todo mundo já sabe, que nós somos imagem e semelhança de Deus. O sopro divino foi quando, na última cultura, a gente falou sobre o nome de Deus, Yud Rei Vav Rei, e que o sopro divino é o nosso suspiro, é o nosso, a ativação dele, né? Levar para dentro. E ele é uma forma do, vamos colocar assim, uma explosão de uma estrela. É basicamente isso aqui. Essa imagem ela foi feita por inteligência artificial e eu pedi para que fizesse uma representação do Shem Hemaforash. Pedi para três, as três fizeram a mesma imagem. Não que seja a mesma pintura, da mesma cor, nada disso. Mas é como se fosse, imagine que isso aqui é o nascimento de uma pessoa. É uma conexão divina. É o clique de Deus com uma alma. Então, as três vieram com essa mesma representação. Eu peguei a mais bonita delas e ela está aqui. Essa é a representação, a partir da inteligência artificial, a partir do que nós temos como representação bíblica. O que é Bíblia? Muita gente está me cobrando, que você fala Bíblia, não fala Torá. Bíblia é um conjunto de livros. Bíblia é o coletivo de livros. A Bíblia que nós conhecemos, ela é uma Bíblia onde tem vários autores, várias personalidades que as fizeram. E a Torá foi escrita por uma única pessoa. Mas é um conjunto de livros que foi inspirado para essa pessoa através de Deus. Então, é a duas mãos. Então, é uma Bíblia. Então, o processo bíblico, a representação bíblica do que seria o Shem Hamaforash é essa imagem aqui. Eu gosto muito, agora então com a inteligência artificial, a gente tem como trazer representações e ilustrações. Então, essa aqui é uma delas. Olha o que aquela imagem ela representa no livro de Jó, 33:4. O sopro do todo poderoso me deu vida. Então, aqui a gente começa a entender que o sopro tem toda uma carga energética, para que assim habite dentro de alguém esse Criador. Então, esse sopro nada mais é do que um conjunto matricial de energia, direta do Criador para cada um de nós. Então, se uma pessoa tem uma dúvida de que Deus habita nela, então me explique como é que você tem um ânima dentro de uma forma física e biológica. Não é só papai e mamãe, não é só espermatozoide, óvulo, mutações, não. Tem que ter algo mais. Olha que eu já estudei muita coisa e o sopro divino foi a coisa mais plausível e aceitável que eu encontrei. Imagine o sopro divino como um fluxo eterno de energia que nos conecta ao propósito superior. Por que eu digo imagine? Porque é invisível. É a mágica, é a mística.
É o fazer uso de comportamento, emoção, sentimento, fazer uso de energias físicas para que entenda que esse sopro divino ele te coloca dentro de um fluxo. E esse fluxo, você vai começando a perceber que ações e reações vão te colocando de um lado positivo de toda uma polaridade. Quando você se conecta ao Criador, você, primeiro de tudo, você tem confiança de que tudo vai dar certo. Tem uma fala na Cabala que fala o seguinte, que quando a gente sente tá muito querendo alguma coisa, é que, na verdade, a gente já teve aquela coisa. É uma saudade que a gente tem. E essa conexão com o fluxo, as pessoas pensam, eu vou me conectar ao fluxo, e essa conexão direta, ela vai me dar tudo que eu quero. E é um ledo engano, porque essa conexão direta, ela te coloca em trabalho constante. Não é que o Criador vai te dar tudo, ele vai fazer você experienciar tudo. Mas você que se conecta nessa parte da polaridade. A minha gatinha hoje está aqui, ó. Tá miando, bebê. Você hoje está aqui com a mamãe. Se ela resolver pular aqui, eu mostro ela para vocês. Então, os 72 nomes de Deus, esse conjunto de 216 letras, são nomes sagrados que são chaves para abrirem portas espirituais. Deixa eu ver o que ela quer. Madeira fica, não. Vem dar uma boa noite para tu, mas não quer ficar só nas minhas festas. Então, os 72 nomes de Deus são 216 letras, fazendo 72 blocos de 3 letras. E cada letra tem uma energia. Essas energias nós vamos estudar em fevereiro, quando nós formos estudar sobre as letras hebraicas. Não adianta eu vir aqui falar de Aleph, de Beit, de Kaf, e ficar o restante aí para o resto do ano. Então, eu vou fazer um bloco só, onde nós vamos estudar a energia de cada uma delas. Mas o mais importante está vindo agora. A origem do Shechemaforash. Onde começou? Como é que surgiu isso? Os 72 nomes são extraídos dos versículos de Êxodo 14, 19, de 19 a 21, usados no momento da abertura do Mar Vermelho. Aí a gente agora vai ter que fazer uma conversa aqui. Então, quer dizer que o Êxodo foi aberto, no livro de Êxodo fala que o mar foi aberto com os 72 nomes de Deus. Existe toda uma metáfora em cima disso. A gente não sabe exatamente se isso realmente aconteceu. Mas foram 600 mil pessoas que passaram dentro desse mar e passaram com uma certeza, uma confiança muito grande. Os cabalistas mais antigos, eles falam que o mar foi aberto. Mas os cabalistas mais recentes, eles têm uma nova versão disso. Eles falam que existia uma fenda no Mar Vermelho, aonde o mar ele recuava, ele baixava. E ali teve como pessoas passarem. Sendo que tinha um tempo específico. E as forças matriciais em conjunto, no cajado de esmeralda, quando a gente vê a representação do cajado de Moisés, muitos falam de um cajado, dá a impressão que é um cajado de madeira. Não é. Era um cajado pesado, onde só ele conseguia levantar. Era um cajado onde para ele era fluida aquela energia. E ali sim tinha inscrições dos 72 nomes de Deus ali. Então, quem é que está falando a verdade? O povo mais antigo, que acreditava que isso realmente poderia ter acontecido, que viveu essa história, ou um povo mais moderno? Por que eles acreditam nisso? Aí eu estou vindo como estudiosa, não me crucifiquem por isso, mas eu estou vindo como estudiosa. O que acontece? Naquela época, o que eles conheciam da vida a não ser o estalo da chibata do egípcio?
que eles conheciam? Eles, quando estiveram no deserto, eles estavam reclamando que não tinha pepino, que era uma forma que eles tinham de se hidratar, era consumindo pepino. E nessa história, eles viram o mar baixar. Isso não foi uma mentira. Foi algo que aconteceu para eles. Sendo que, assim, vendo posteriormente o comportamento do Mar Vermelho, viram que aquilo era algo que não era tão incomum. Mas como que Moisés sabia disso? Se vocês tiverem a oportunidade de assistir o filme Moisés, vocês vão ver que Moisés ele foi expulso do Egito por conta de ter matado um homem egípcio, um soldado egípcio, que estava fazendo uma, vamos dizer assim, uma injustiça com o hebreu. E ele ficou alguns dias até chegar numa cidadezinha onde ele conheceu Itró, que foi o seu genro, o seu sogro, onde ele conheceu a sua esposa, Tsípora. Então, ele andou por aí, por esses lugares. E existe uma sabedoria no povo do deserto. Itró era um homem do deserto, era um sábio do deserto. Então, não me surpreende que Moisés soubesse dessa fenda, que soubesse desse momento, porque ele também tinha um certo controle dos movimentos da Lua. Mais à frente vocês vão ver o porquê que eu estou falando da Lua. Então, existe uma metáfora dentro disso aí. E essa metáfora é uma história da travessia do Mar Vermelho, e essa metáfora para superar os desafios com a ajuda divina. Aqui tem uma representação desse cajado, ele parece ser em madeira, né? Um homem simples, abertura do mar. Mas esse cajado não era feito de uma forma comum. Deixa eu ver aqui, gente. Tem alguém que está tentando entrar. Deixa eu ver quem é. Não, Marcelo. Boa noite, Marcelo. Então, a história da travessia, ela é uma metáfora para superar esses desafios com a ajuda divina. E estou trazendo aqui, né, os Shemafarash, que são todos os nomes de Deus em círculo. E o porquê que eles se manifestam em círculo e não como uma tábua. Aqui você vê todos, da direita para a esquerda, né? Todos eles, do 1 ao 72. E como é que poderia ser colocado isso no cajado de Moisés? Em círculo. Porque se fosse colocado dessa forma, como é que ele se enquadraria? Coluna em coluna não daria. De mês a mês também não, porque eles aqui, ó, são 8, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E a gente vai ver aqui um pouco mais à frente que eles são divididos em blocos de 6. Eles eram em círculos nesse cajado, do início ao fim. E o significado do nome divino? É, na verdade, se são 72 sopros, esse é o maior nome sopro de Deus. Os judeus ortodoxos, eles definem, e os cabalistas também, os tzadikins, eles definem que o maior nome de Deus é toda a Torá. Todo esse livro é o maior nome de Deus. Esse aqui é uma fagulha do nome de Deus que habita dentro de nós. Adonai, Senhor, como é majestoso o teu nome em toda a terra. O salmista, ele, no capítulo 8, versículo 1, ele falou isso, se retratando sobre o Shem Hamaforash.
Mas, aqui também, ele simplesmente falou que esse nome majestoso é um nome que está disposto para toda a Terra. Os animais, o que nós conhecemos como natureza, os seres humanos e também as nossas energias, essas que são matriciais. Deus se revela através dos seus nomes, que carregam atributos de perfeição. Pegando aqui a tabela, os atributos de perfeição. Vou falar alguns. A força de superação, vencer conflitos, criar escudo de proteção, eliminar pensamentos negativos, saúde, aí vem mais, boa sorte, afastar os vícios, concentração, proteção dos mestres, proteção para viagens. Todos esses 72 nomes de Deus é como se fosse uma farmácia, o que nós chamamos de farmacinha energética interior, está depositado dentro da gente. E a gente precisa ativar, vez ou outra. Eu as ativo todos os dias. E aqui, a gente vê a palavra que está aqui, revela atributos. Invocar esses nomes é alinhar-se com o poder divino. Quando a gente se alinha ao poder divino, a gente ativa esses anjos que eu estou falando aqui. Então, a prática de você dizer assim, poxa, eu estou com uma dificuldade no fluxo de dinheiro. Tem aqui um atributo que se chama prosperidade. Então, se você chamar cada sopro divino de atributo, não está errado. E você pode invocá-los. Como? Aqui, eu venho trazer uma informação dentro da Sefirote, que é a árvore da vida. A Sefirote, ele faz... Deixa eu ver se eu consigo fazer isso aqui. Olha, tem esse movimento aqui, ó. Tá vendo? Até vir para a Terra. Nós estamos aqui. Malhut. E Keter é a coroa. Aqui é onde é o processo luminoso da vida. E como nós ativamos tudo isso? Deixa eu ver aqui onde é que eu posso voltar para não ficar com a tela manchada. Esse atributo aqui, a gente tem como acessar a cada ciclo lunar. Invocar esses nomes e alinhar-se ao poder divino, por que motivo? Cada lua, cada fatia dessa grande pizza, ela se conecta a esses atributos divinos. Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui. Acho que aqui eu consigo dar um zoom, né? Não, estou fazendo alguma coisa errada. Mas está aqui, acho que dá para vocês verem melhor. Olha. Do 1 ao 8, a gente se conecta ao anjo Metatron, ao arcanjo, né, Metatron, na coroa que é Keter. Então, esses aqui são os serafins. Aqui nós temos os tronos, nós temos os querubins, as potências, as dominações, as virtudes, os arcanjos, os principados, os anjos. Opa! E mais abaixo, o físico, que é Mahut. Aqui, a gente não tem anjos. Aqui a gente se conecta aos anjos e aqui vamos fazendo uma distribuição através das atribuições. Então, como que a gente se conecta com a Lua e a gente vai se conectando ao Shem Hamaforash? A cada Lua,
nós nos conectamos a 6 anjos. E esses são os 6 anjos de conexão. E cada momento a gente se conecta a um deles. Por esse motivo que eu fiz o grupo do mantra diário. A cada 5 dias, nós mudamos uma frequência de um anjo. A cada 5 dias, nós acendemos a essa energia. Acendemos de ascensão mesmo. Acendemos a chama, porque cada letra do anjo está ali como se fosse uma chaminha, como se fosse, não, é uma chama ativada dentro de uma Davi, que é uma estrela de Davi. E ali nós temos uma energia do dia que foi catalogada por Salomão. Mas aquela energia ali, ela é importantíssima para poder a gente se conectar a esse anjo. A frase, ela é para esse anjo que a gente chama de anjo, mas na verdade é um atributo daquele momento. Então, quem ainda não está no grupo do mantra diário, é só me procurar. Mas quem está dentro, por exemplo, da conexão com a Lua, que temos, né, um trabalho de conexão com a Lua, nós temos também a atribuição sendo colocada lá. Meu Deus do céu, o que você quer, gatinho? Estou com medo de pegar ela, e ela me arranha, ela já me arranhou. Aqui, gente, vocês estão vendo aqui? Essa é a Malu, é a minha gatinha, a minha filha mais nova, tem 2 aninhos. Olha só, que fofa, né, mamãe? Mamãe. Mamãe. Pronto, vai lá. Já deixou todos os seus... Ai, deixou todos os seus pelos brancos. E estamos aqui. Então, aqui, batom de gato não combina. Então, aqui, nós temos as fases lunares que nós conhecemos de acordo com a astrologia grega. Aqui, né, Touro, Leão, Virgem, Áries e tal. E temos os meses de atribuição. E esses meses, deixa eu pegar um outro livro aqui, eu tenho também, aonde cada momento ele é conectado com o anjo. Os anjos de Áries são os 6 primeiros anjos. Então, olha só, o ariano, o que nós conhecemos do signo de Áries? Nós conhecemos a impulsividade, nós conhecemos o ímpeto de liderança, é o líder, né? E quais são os atributos daquele mês dos ciclos lunares daquele mês ali, que é o mês de missão? Só para vocês terem um exemplo. A força de superação, vencer os conflitos, criar escudo de proteção, eliminar pensamentos negativos, a saúde e a visão profética. Então, todos esses atributos, eles estão associados ao signo de Áries. Mas a gente só pode se associar, só pode se acender a isso, ou acender isso dentro da gente nesse momento? Não. Não é só nesse momento. Mas são energias que elas vêm contribuir com a energia circundante. Porque, de acordo com o catálogo, vamos colocar assim, dos antigos, esse catálogo, ele vem de uma experiência. Então, quando a gente faz a numerologia de uma pessoa, ou faz a análise gemátrica de uma pessoa, a gente não só vê a numerologia do calendário gregoriano, a gente também vê o calendário cabalista. Porque no calendário cabalista você sabe qual é a energia do seu anjo e qual foi o dia que você nasceu. A partir do momento que você sabe o dia que você nasceu, você sabe qual é a semana do teu anjo, de acordo com as luas.
E assim você consegue se conectar com muito mais facilidade. Caso alguém queira saber o seu, me procura que a gente conversa. Então, vamos lá. A conexão espiritual, por isso que eu coloquei ele em círculo, tá vendo? É uma pessoa que ela está sentada, meditando, ativando esse Deus dentro de si. Que lembra que eu falei na última cultura? Quando a gente quer conversar com Deus, a gente reza. Quando a gente quer ouvir Deus, a gente medita. E quando a gente medita com o propósito de colocar o Shem Remaforash ativo dentro da gente, cada nome é como um sopro que energiza a nossa alma. Não tenha dúvida, se você pegar essa placa, essa tabela de 72 nomes de Deus, ou 72 santos divinos, que as pessoas os chamam, né, de anjos cabalísticos, eu os chamo de atribuições, atributos. Se você pega essa placa, você vai olhar tudo e vai dizer, eu preciso disso tudo. Mas, na verdade, você não precisa disso tudo. Você já tem isso tudo. Quando você identifica que você precisa, é o que eu falei, é a saudade, porque isso já está ali para você. Sendo que você pode se conectar. Invoca-me, e eu te responderei, e te mostrarei coisas grandes e ocultas que não sabes. Está no livro de Jeremias 33, 3. Vocês acham que, primeiro de tudo, não existe coincidência? Vocês acham que no livro de Jeremias 33, 3, isso aqui é à toa? Numerologicamente falando, não é. Porque Jeremias é um livro muito rico, e aonde ele passa a chave cabalista, onde passa a chave divina, que é o receber. É o quê? Invocar-me, invoca-me, e eu te responderei, e te mostrarei coisas grandes e ocultas que não sabes. Então, é uma forma que você tem, é você se colocar no momento. Eu, por exemplo, eu não fico nessa posição, não dá. Mas eu fico o mais tranquila, quieta, ereta possível, não dormindo, logicamente, para poder conseguir meditar e simplesmente colocar todos os 72 nomes de Deus ativos dentro de mim. Existem outras formas também de a gente se conectar. Medite visualizando as letras hebraicas como uma chama viva. Isso aqui é uma outra representação do Shem Forash, como eu falei no início. Também feita por inteligência artificial. Então, quando você medita, você coloca essa chama ativa dentro de você. Os exemplos dos nomes e seus significados. Eu coloquei eles aqui para poder, eu já até falei um pouco sobre eles, mas o que cada um deles representa e como a gente pode entender o que eles podem contribuir na vida para nós. Primeiro, o primeiro anjo, né? O Verruiá, que é a força de superação, né? Aqui é a conexão com novos começos, é o número 1. O chifre inicial do Áries, do Nissan. Visualize a luz dissipando obstáculos em sua vida. Então, se você vai começar um propósito, dizer assim, poxa, vou começar um dia novo no trabalho, e eu tenho medo de não ter um bom colega de trabalho, ou ser explorado, ou não ter uma boa conexão no todo, me conecta a Verruiar, que é o primeiro. E visualizar essa luz sendo dissipada, esse obstáculo sendo removido da sua vida. Aí aqui no Salmo diz o seguinte, tem um salmo para ele. Com minha voz clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Então, quando você chega para Deus e fala, pai, eu quero encontrar um ambiente maravilhoso, não hostil, e eu quero dar continuidade ao trabalho, eu quero fazer valer esse esforço e esse tempo que eu estava no aguardo, eu quero fazer valer e confiar no que você pediu. Tem muita gente que pede e esquece. Tem gente que esquece de pedir e tem gente que esquece o que pediu. Mas se você tiver confiança,
É como eu sempre uso essa metáfora. Você entrou num bar. Aí o garçom pergunta, e aí, o que você vai querer hoje? Aí você fala assim, eu quero uma água com gás. Aí o garçom anotou, foi lá no balcão, e agora está numa guarda de alguém entregar para ele para te trazer de volta. Você não fica o tempo todo assim, minha água com gás. Olha, eu te pedi água com gás. Pega lá minha água com gás. Você não fica assim o tempo todo. Você tem que ter a confiança de que o garçom não esqueceu. Aí, logicamente, daqui a pouco você pergunta para ele, aí, e a minha água com gás? Peraí, deixa eu dar uma apressadinha ali. Você tá na vez, tá vindo, tá no momento. É o que a gente fala, às vezes, de essa conexão desses novos começos, ou o pedido que você faz, ele tem muito a ver com essa confiança ativa, a emuná, a fé. Fé é uma sigla chamada força espiritual. Meu olho aqui, alguma coisa entrou, deve ter sido a mala, pelinho da mala. Então, essa força espiritual. E quando você clama, ele te responde prontamente. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Dá a impressão de que eu, maravilhosa. Tudo que ela pede, ela consegue. Não é bem assim. Mas tudo que eu peço com muita fé e confiança, depois eu só digo gratidão. Porque realmente aconteceu do jeito como eu queria. Até, às vezes, pelo fato apenas de acreditar, acontece até melhor do que eu esperava. Estou com um pelinho no olho. Até melhor do que eu esperava. E a coisa acontece. Porque a gente tem que clamar, saber o que clamou, porque quando chega, minha mãe falava uma coisa bem interessante. Quem não sabe o que procura, quando acha, não sabe o que achou. Então você também tem que saber, tem que ter propósito. E esse anjo verruiar, ele te coloca em conexão com novos começos. E você não perde essa conexão. Você não esqueceu o que pediu. O próximo anjo aqui que eu separei foi o 67, Eiael, proteção contra o mal. Aqui, o 67, na tabela do Kabbalah Center, ele aparece como momento presente. Então, sinta-se envolto por uma proteção angelical, quando você emanar esse atributo, né? Porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito. O salmista falou no Salmo 91, versículo 11. Por que os teus anjos dará ordem ao teu respeito? Quando a gente pede proteção contra o mal, a gente não está pedindo proteção. Lembra que na última cultura, eu falei sobre o catolicismo ser uma religião politeísta, praticamente. Tem vários deuses. O panteão deles é muito grande. Justamente por isso, porque tem pessoas que elas esquecem que Deus é uma energia muito superior. Então, quando você quer conseguir algo que está muito impossível, eu tenho muito aqui, né, em clínica, né, em atendimento, muitas pessoas que pedem para que ajude os seus filhos. E eu tenho o meu trabalho aqui, eu trabalho da seguinte forma: eu não faço nada, nenhum trabalho, sem que a pessoa saiba, exceto para mães. Não trabalho nem para os pais. Se um pai chegar aqui e disser assim, faz a numerologia do meu filho, eu não faço. Para a mãe eu faço. Porque a mãe, ela tem uma conexão direta com o Criador. E o pai também tem, mas essa proteção contra o mal, a mãe, ela consegue fazer isso. E todas as mães, quando um filho está com dificuldade, eu falo, faça oração para Deus da seguinte forma: peça a Deus para que ele auxilie, dê forças, dê luz, dê caminho para o anjo de guarda ou os anjos que estão à volta do seu filho, para que ele tenha força para conduzi-lo. Então, quando a gente fala intermédio,
de forças angelicais, ou a gente fala, estou falando dos anjos mesmo, dos arcanjos, dos querubins, a gente está falando de anjos. Mas quando a gente pede essa proteção interior, a gente pede para que os anjos te conduzam a você ascender para isso. Eu tenho muitos casos de pessoas que trabalham com vícios, que têm problemas com vícios. E essas pessoas que têm esse problema, elas não sabem o que fazer. Elas só sucumbem àquela necessidade que ela tem naquele momento. Então, é o que eu peço para as mães. Façam oração para os seus filhos, para que eles saiam desse ciclo e que os anjos, eles ativem, façam essa pessoa ativar essa proteção interior. Isso para todos os momentos, mas nesse caso aqui, essa proteção contra o mal. E às vezes o mal é você mesmo. Então, quando você se conecta nessa energia, você está habilitando anjos a te auxiliarem. E quem dá essa força, quem ordena para que eles tenham o teu respeito, sejam respeitosos com a sua decisão, ou porque os anjos eles não têm arbítrio como nós. Nosso arbítrio não é livre. Essa história de dizer, livre-arbítrio, não tem livre-arbítrio. Porque toda ação tem uma reação. É um arbítrio condicionado a leis imutáveis, leis universais. Se você sabe que são leis universais, se não sabe, cai baile. Agora, se você sabe, é só você fazer o que tem que ser feito. Como tem que ser feito. Que não tem como ter erro. Vários ingredientes bons, não dá como dar uma coisa ruim. É uma máxima, isso. Então, esse anjo 67, ele se conecta nessa energia de proteção contra o mal. Já o anjo 27, Ieratel, ele trabalha com a programação da luz divina, propagação da luz divina. O atributo 27, de acordo com a tabela do Kabbalah Center, ele fala de vencer os tiranos. Então, propagação divina vem desse atributo aqui. Imagine a luz se expandindo, esse é o movimento que você tem que fazer. Imagine a luz se expandindo e iluminando o mundo ao seu redor. O que o salmista diz? O Senhor é bom para todos, e suas misericórdias estão sobre todas as suas obras. Salmo 145, versículo 9. O porquê que ele quis dizer aqui? Agora vamos explorar um pouquinho o Salmo. O Senhor é bom para todos. Mas por que alguns eles se sobrepõem ou tentam subjugar os outros? Porque essas suas misericórdias, elas estão sobre todas as suas obras. Nós somos obras também. Por que tem situações que a gente vê que a gente está sendo injustiçado? Porque a gente se autoanula. A gente quer que propague a luz. Se você quiser que propague a luz para toda a humanidade, você é atendido mais rapidamente do que quando você tenta apagar a luz do outro. Então, como que você vence um tirano? Injetando luz, inclusive, nele. E essa força de atribuição, ela vem com esse propósito. Na numerologia, os números 27, ele tem uma energia 9, uma energia de quem quer doar. O número 67, ele já tem uma energia 3, né? 67, 3, 4. Então, 13. Então, aqui já tem uma força de proteção contra o mal, você tem que ter estrutura para fazer isso. E o número 1 é o pioneiro. Então, você tem que ter essa conexão com os novos começos. Então, quando a gente fala de numerologia, inclusive dentro do Shehemaforash, a gente fala de você saber, inclusive, qual é o teu propósito naquele momento. E os números, eles se repetem. Então, você pensa assim, estou falando de conexão. Eu estou querendo fazer uma coisa nova. Tudo que tem o número 1, ou uma redução teosófica. O que quer dizer redução teosófica? Você encontra uma luz dentro dos números.
1, 10 é o número 1, né? 1, 10, 19, 28, isso tudo dá 10. Então, vamos ver aqui. Vamos fazer um negócio novo. Número 1, a força de superação. O número 10, remover o olhar negativo. O número 19, a concentração. O número 27, 37, não, peraí, 28, bons relacionamentos. Isso tudo são caminhos que você vai fazendo para poder você ter um novo começo. Eu quero ser mais dinâmica, eu quero conversar. Vamos pegar 3 anjos. Criar um escudo de proteção, ter amor, ter boa sorte, focar na esperança, a cura do mundo e bons relacionamentos, harmonia e relacionamentos. Então, isso aqui é uma farmacinha, isso aqui é uma tecnologia que, se você souber fazer uso, ela é fantástica. É uma chave. Eu faço uso dela todo santo dia. As pessoas da minha casa já até dizem assim, meu Deus, tudo está no anjo, tudo está no anjo, tudo está nessa energia matricial, tudo está dentro de mim. Aqui a gente vem falar sobre o sopro divino na criação. Por que eu trouxe essa imagem? Essa imagem aqui fala de Adão e Eva, e olha quantos animais à volta deles, porque Adão, uma das atribuições dele foi a de colocar o nome em tudo, inclusive nos animais, que estão movidos pelo instinto. O animal não tem ego. O animal tem ligação direta com o Criador, porque ele não tem ego, não tem ninguém dizendo assim para ele, não faz isso aqui não, cara, tu não viveu isso, por quê? Porque o ego, ele conversa com você assim, você nunca passou por isso, você pode sofrer. Toda a dedicação do nosso ego é o de não querer que a gente sofra. Mas o sofrimento, às vezes, ele é importante para que você se conecte, você entenda quais são os movimentos que você deve fazer para continuar no mesmo lugar. Seria muito bom tomar café da manhã, almoço e jantar e não fazer nada, mas o que acontece no mais? Você não expande, você não cresce, não faz nada. Então, às vezes, o desconforto de levantar e fazer um exercício, fazer alguma coisa. Eu estou vivendo isso hoje. Então, de ter esse desconforto para poder você conseguir um objetivo lá na frente. Então, essa imagem, ela vem bem retratando isso. E os animais, todos à volta, e mansos. Porque o animal, ele, quando encontra similaridade, quando encontra o sopro divino ativo, os animais se aproximam de você, porque você acaba se tornando fonte, tanto fonte quanto partícula dessa luz maior. Então, por isso que eu falo aqui muito dentro das terapias e também dos grupos, da elevação vibracional, de você estar sempre se conectando, estar sempre tendo boas ações, para que você tenha esse ponto de reconhecimento. O sopro de Deus é o princípio vital que nos dá vida e propósito, razão, emoção, ou pensar o campo mental e o campo espiritual, ou o propósito, que todo mundo fala assim, eu não sei qual é o meu propósito de vida. Já falei outras vezes, esse propósito nada mais é do que o que você gosta. E esse sopro divino coloca a gente para experienciar coisas maravilhosas. As nossas experiências são mostradas para ele através dos nossos olhos. Então, o sopro de Deus, ele vem com essa pegada. Quanto mais você se aproxima dele, ou de tudo que ele tem disponível para nós, faz total diferença e sentido na vida da gente. Então, eu já falei isso outras vezes aqui, desculpe se eu falo muito de mim. Uma pessoa me chamou a atenção, você fala muito de você. Eu falei assim, mas eu sou a pessoa mais hábil, mais habilitada para falar de alguém. Eu não falo de ninguém, eu falo de mim. Então, quem me conhece aqui há mais tempo, sabe que eu sou chefe de cozinha, e eu trabalhei muito tempo com eventos, já tive restaurante, já trabalhei com buffet, já fiz bastante coisa.
E, do nada, eu saí do meu quarto, numeróloga. Do nada, eu disse assim, eu fiz a migração de forma consciente e responsável do meu trabalho para hoje o que eu faço como terapeuta. Estou sempre crescendo, porque eu estou sempre estudando. Mas é esse sopro divino, essa conexão que faz a gente sempre crescer. E quem me conheceu há, sei lá, 20 anos atrás, a Marcela está aqui, ela pode falar a respeito. Quem me conheceu há muitos anos atrás, eu sou uma pessoa hoje completamente diferente do que eu era. E eu bato no peito, fico muito feliz por isso. Processo de crescimento. E tem pessoas que elas ficam ali todo o tempo querendo manter o que já são. E, na verdade, mal sabem elas que, ao se conectar com Deus, você apresenta a sua melhor versão, melhor do que o que você imaginaria. Através do Shei Hamaforash, recebemos o sopro espiritual para crescer e criar. É disso que eu estou falando. Às vezes você simplesmente você cresce a um ponto que você nem imaginaria que você chegaria ali. E aqui eu peguei essa representação aqui como se fosse um sol, e onde cada raio dele toca é uma mudança num ponto da sua vida. Porque quando você se conecta com o Criador, você cresce e aparece, que é o mais interessante e é o mais importante de tudo. Como aplicar isso na vida prática? Eu já tenho dado aqui alguns dados, mas eu vou te dar a sementinha de tudo isso de uma forma mais mordiscada, vamos colocar assim. Reserva um tempo do teu dia para refletir, escaneando todos os nomes de Deus. Escaneie todos da direita para a esquerda, depois vai para lá, para o outro lado da coluna e volta. E depois você pega um especificamente, ou antes de você pegar, você diz, hoje eu vou trabalhar especificamente com esse sopro divino. Hoje, por exemplo, eu não preciso mais fazer isso, antigamente eu fazia. Hoje eu me conecto com a energia do anjo, da energia circundante do momento. Hoje nós estamos no anjo Rachaiá. Rachaiá, ele é o anjo, ele que nos aproxima da luz, né? Deixa eu ver aqui no meu telefone, porque como esse vídeo ele vai acabar ficando para todos, né? Hoje, o nosso anjo de hoje, ele é eliminando sentimentos de culpa. Então, o Rachaiá, ele vem com esse propósito de nos colocar com essa pegada da luz. Está aqui, ó, é a autocrítica, de acordo com a tabela do Kabbalah Center. Então, o Rachaiá, ele vem trazendo isso. Então, quer dizer, hoje eu já não preciso mais fazer isso, de pegar a tabela, dar aquela olhada, aquela escaneada inicialmente, porque eu já me conecto diariamente com a energia circundante desse anjo. Hoje, o comando quântico que foi dado lá no grupo do mantra diário, conheço a mim mesmo e abraço minha verdade. Então, isso para evitar os solilóquios. Coisas à sua volta podem aparecer e você com certeza vai fazer uso dessa frase. Então, é uma forma que você tem de se conectar. A segunda forma de você fazer isso, registre suas experiências e insights em um diário espiritual. Ora, todo mundo tem ideias novas, porque 95% do seu dia de hoje foi o dia de ontem. Só 5% dele que muda. E eu bato na tecla. Se você anotar as mudanças que aconteceram na sua vida, todos os dias, em 90 dias você é uma pessoa extremamente diferente daquela pessoa do primeiro dia. Hoje eu tive tantos agradecimentos, hoje eu tive tanta coisa boa que aconteceu, que eu falei assim, não foi só 5%. É um conjunto de 5%
que eu cheguei até aqui. Então, 95% do seu dia, ele é o dia de ontem. As mesmas leituras, as mesmas conversas, os mesmos estudos, é tudo igual. É como se fosse um copia e cola. Mas, quando você observa algumas coisas, alguns fótons, algumas partículas de luzes apareceram no seu dia de forma diferente. E é nessas partículas que você tem que agradecer. A gratidão tem que ser das mudanças. Se você ontem andava de ônibus e hoje você tem uma colega de trabalho que te ofereceu uma carona, agradeça. Porque quando você entra no registrar essas experiências, eu te digo isso que pode ser um diário espiritual, pode ser por escrito. Eu gosto da escrita porque ali você materializa. Mas eu também gosto muito do rememorar, do agradecer lembrando, do agradecer falando assim, poxa, que maravilha, aconteceu tal coisa. Porque isso vai criando o sentimento. E é o sentimento que faz a sua aura, a sua energia expandir, e o universo entende essa linguagem. Nós não somos, não adianta você falar inglês, francês, espanhol, italiano, japonês. Quando você quer falar com Deus, se você não precisa falar uma palavra. Você se conectou, sua aura expandiu, é isso que o Criador enxerga. E o universo, ele te dá mais do que você é. Ele não te dá o que você quer. Então, se você é próspero, você vai ter prosperidade. Se você é saudável, você vai ter saúde. Se você é participativo, você vai ter contribuidores perto de você. Porque você tem mais do que você é e não do que você quer. Aqui vem a terceira dica. Controle os solilóquios. Em Portugal, essa palavra, solilóquio, ela quer dizer que são os pensamentos intrusivos. E os pensamentos intrusivos, eles são, vamos dizer assim, regados pelo teu ego. Porque é muito legal surfar na onda de um pensamento negativo. Você tem controle dele. Eu vou te dar um exemplo. Poxa, eu não vou naquela festa. O fulano deve estar lá. O fulano de tal é tão chato. Aí você começa a relembrar, e aquela situação. E você tem controle disso, porque você já viveu isso e vai conjecturando. Tudo o que você põe em foco cresce, inclusive os pensamentos. E o pensamento negativo, pior ainda. Então, quando você controla os solilóquios, lá dentro do mantra diário, a gente controla isso. Quando você controla os pensamentos intrusivos, esses pensamentos negativos, você se ilumina, você vira essa lâmpada assim aqui, ó. E a lâmpada, ela não se ilumina sozinha. Ela acaba iluminando todos à volta, atraindo olhares de todos que estão próximos. Por quê? Quando você está iluminando alguém que está próximo, é porque essa pessoa está em ressonância com você. E você está contribuindo para que ela também acenda. Esse agora é de acender. Acenda. E as pessoas que estão próximas a ela também vão acendendo. Isso é o princípio do somos um. E muita gente não se dá conta. 100% de todas as dificuldades emocionais que uma pessoa tem vem dos pensamentos negativos. 100%. Não existe doença manifestada que não tenha vindo através do campo mental, criando um sentimento. A metafísica da alma fala sobre isso. Hoje nós temos vários livros, inclusive temos a Cristina Cairo como uma brasileira que traz uma flâmula para o mundo. É brasileira. E ela traz essa flâmula para o mundo, trazendo informações sobre a metafísica da alma e do corpo. Isso é extrafísico. E nós, no controle dos solilóquios, nós evitamos dificuldades no corpo físico. É o campo mental, é o sutil interferindo no denso. Quando você se conecta ao Criador,
esses solilóquios, eles são retirados do teu campo. É como se você colocasse um repelente. E as manifestações negativas, elas não acontecem. Porque o Shen Hemaforash, ele está sendo fortalecido. Não é só movimentar o músculo externo. A gente também tem que movimentar esse músculo interno. Que lá atrás veio um dos slides aqui, vem mostrando pessoa em repouso, ativando os 72 nomes de Deus ali dentro. Deixe que os sopros divinos guiem cada passo da sua vida. Cada passo da sua vida. E quando eu peço isso aqui para vocês, pedindo para que faça isso, não estou pedindo para você fazer algo de fora. Está dentro. Está dentro de você. Então, uma das coisas que eu vou deixar aqui para vocês, eu vou deixar a tabela dos 72 para que vocês façam uma conexão. Eu sugiro, deem de presente para vocês mesmos a tabela impressa, que ela fique próxima de vocês. Segundo, tem uma ressalva aqui. As letras sagradas, elas são sagradas. Então, elas não devem ser descartadas, molhadas, rasgadas, amassadas, entregues de qualquer jeito. Então, eu sugiro, já que vão fazer, plastifiquem, para que ela seja melhor conservada. E caso um dia vocês não as queiram, um motivo próximo de vocês, doem para quem dê valor. Do contrário, deixe o tempo dar conta disso. Então, eu vou deixar para vocês no grupo essa informação. E a partir do momento que os sopros divinos eles forem ativados no campo de vocês, vocês vão perceber, eu dou até menos, eu dou uma semana para vocês perceberem o movimento. Pode não ser do jeito como você queira, mas são os ajustes que precisam ser colocados em prática. Mas em 60 dias, você é outra pessoa. Em 90 dias, você já não se reconhece mais. Porque quando você entra no fluxo, de lá você não sai mais. Não te permitem sair, porque você encontra a forma de você se conectar. Eu te digo que não permite, não é que você vai ser impedido de sair, é que você mesmo diz assim, poxa, mas a minha vida estava tão bacana, deixa eu dar continuidade. É impossível você não ter a diferença. Aqui eu vou finalizar essa aula. Eu já estou desejando a vocês boas festas. E a gente vai se encontrar em 2025. Por quê? Eu tenho uma paixão muito grande por isso aqui que eu estou fazendo. E é muito importante para mim. E eu quero ter o material do hebraico pronto. Acho que chegou o momento de a próxima cultura ser a apresentação do hebraico. E conversando com a Mônica, a gente chegou a uma conclusão do seguinte: eu vou viajar agora, no mês de janeiro, das festas, vou viajar, e eu vou deixar lá no grupo quando vai ser a nossa próxima cultura. Eu não sei se vai ser ainda em janeiro ou se vai ser em fevereiro, mas eu vou dar uma pausa para preparar todo esse material, o grupo vai ficar ativo, mas eu vou preparar todo esse material com todo carinho para que vocês possam ter o melhor material possível. Porque trabalhar com as letras hebraicas vai ser uma virada de chave para muita gente. E vocês vão ter essa oportunidade de se conectar às letras, mesmo sem saber o que elas representam. Vocês vão ter essa confiança nessas letras, e elas vão mudar a vida de vocês nesse primeiro momento. Tá bom? Então, olha, até a próxima cultura. Todarabá, muita gratidão por a gente ter trabalhado aí esse período. Mas vamos fazer um hiato para ascender, para crescer, tá bom?
Alguém quer falar alguma coisa, quer acrescentar algo, quer deixar alguma mensagem, alguma coisa? Ah, acabou. Ai, Acabou por hoje, Cela, só foi hoje. Acabou por hoje. tá bom. Mas a gente volta, a gente vai ver direitinho. Se eu conseguir dar continuidade a esse trabalho aqui até o finalzinho de janeiro, a gente volta antes. Porque eu vou continuar trabalhando. Lá na casa da Mônica, eu vou ter como trabalhar. Tá. Mas vou ter que dar uma pausa também para poder conseguir colocar isso tudo em ordem. Tá bom? Tá. Mônica, cuida bem da minha amiga, tá? Da nossa amiga, eu não sou ciumenta. Cuida bem da Paula, tá? Tamo junto. Um abraço. Igualmente, Oi? querida. Beijo grande para você. Não, o que você ia falar? Pode falar. Não, ela não é ciumenta, mas todo mundo cuida bem dele. Eu é que cuido bem do povo, cara. Eu vou para lá, vou para cozinhar. Passo boa parte do tempo na cozinha, né, Mônica? Sim. Sim, a Mônica é da casa, eu sou a da comida. Então tá bom, gente, vamos fechar aqui o ano, mas a gente vai se falando. O grupo está ativo, qualquer coisa que eu tiver que colocar lá, eu vou postando, mas a gente vai se falando, tá bom? Tá bom. Beijo Mônica, para um bom você. final de ano também. Um bom final de ano para você. Para Tá? você Tudo de também. bom. Um abraço. Abraço. Beijo, tchau. Tchau, Beijo. Tchau, gente. tchau, Beijo, Paula. tchau. Tchau. Vamos falar de coisa boa? A chegada do meu neto.